Olá pessoal, sou Gesley Alves, sacerdote de Umbanda, aqui no Espírito Santo, e vamos para mais um React. Essa semana estamos reagindo aos vídeos do Fatos Desconhecidos que fala de espiritualidade, candomblé e Umbanda. E esse é o quarto vídeo, então já tem mais 3, volta aí para você assistir depois. E vamos ao vídeo de hoje. Desde já peço o seu like e peço que se inscreva no canal para nos ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos, 10 mil macumbeiros nesse canal, tá bom? Então vamos ao React. Eu ainda não assisti, vou assistir junto com vocês. Esse vídeo para mim vai ser inédito. Olá, tudo bem? Eu sou o Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Obrigado, então não me dê strike. Uma coisa que é fato, eles são caprichosos. Olha que cenário lindo. Quantas vezes você escutou o ditado chuta que é macumba? Antes de mais nada, eu preciso deixar claro que essa expressão é extremamente preconceituosa, além de envolver liberdade de expressão e intolerância religiosa. A macumba aqui, a caveira em cima da farofa. Mas o que de fato pode acontecer se alguém chutar uma macumba? Ou melhor, o que é uma macumba? Vamos lá, tem até medo, mas vamos lá. Vamos com calma que eu explico todos os detalhes para você. Antes de mais nada, eu preciso deixar claro que macumba, na verdade, é um instrumento de percussão. E macumbeiro é quem toca esse instrumento. Isso é meia verdade. Mesmo que esteja mostrando aqui um atabaque, gente, macumba é mais semelhante a um reco-reco. É um pedaço de madeira com várias talhes feitos. Você baixa a varinha e vai fazendo um barulho tipo reco-reco. Rock, 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 rock. Bem assim. Isso é uma macumba, instrumento musical. Mas macumba também é a conjunção das palavras que vão dar origem ao termo feiticeiro. Tá? Então, o macumbeiro também é um feiticeiro. Mas não é um feiticeiro só de feitiço, mas é um feiticeiro de palavras, como se fosse um poeta, um bardo, aquela pessoa que fala e as suas palavras têm magia, têm encanto. É de uma linguística quibundo. Macumbeiro, macumba. Só que o termo macumba é pejorativo e surgiu ainda no Brasil colônia para... Não é pejorativo, não. Para algumas pessoas mas para totalidade não, principalmente as pessoas que entendem, até porque macumba era para ser a religião em si, antes de Zélio se apropriar dela e fundá-la como umbanda, mas macumba já era tocada nas favelas cariocas e era uma religião, só que não era seita, né? Porque não era algo de branco, era algo de preto, então acabou criando esse estereótipo. designar algo mau e perverso. Com o passar dos anos, as pessoas que fazem parte das religiões de matriz africana deram outro sentido aos termos. Por isso, dizem que apenas os membros do candomblé ou da umbanda podem se referir às pessoas usando o termo macumbeiro. No começo do século XX, o termo macumba, no sentido pejorativo, passou a ser mais usado para fazer referência aos rituais religiosos sincréticos de matriz africana. E isso se tornou ainda mais comum quando as igrejas neopentecostais e alguns outros grupos achavam que os cultos das religiões afro-brasileiras eram profanos. Na verdade, isso não começou com os evangélicos, não. Isso começou desde o início do século XVI com a Igreja Católica. Principalmente pelo fato da palavra macumba na boca do escravizado ser algo bom. Então, lógico que eles fizeram a demonização desse termo, né? Que os macumbeiros ou a macumba é algo ruim. Então, isso é herança católica. E depois os evangélicos vão utilizar. Claro, não vão deixar de utilizar, mas não surge neles, não. Mas
que de fato é uma macumba? Como eu disse, macumba nada mais é do que um instrumento, porém, a palavra também tem outros sentidos. Alguns acreditam que ela tem origem do quimbundo, língua africana falada principalmente no noroeste de Angola. No entanto, de forma completamente diferente da realidade, a palavra é associada a rituais satânicos ou de magia negra. Esse tipo de pensamento surgiu quando um grupo de cristãos começou a fazer discursos negativos sobre a macumba. Sendo assim, quando você ouvir falar nesse termo, saiba que ele está relacionado com os rituais praticados em alguns cultos afro-brasileiros. E como são esses rituais? Bom, eu posso dar 2 exemplos. No caso dos umbandas, existe o gira no congá. Neste ritual, as pessoas precisam tirar o sapato para entrar no congá, pois essa é uma maneira de demonstrar respeito ao solo sagrado. A gira, como é chamada a cerimônia, geralmente começa por volta das 20 horas. O que tá passando aqui na tela, gente, não é Umbanda, tá? É um xirê de candomblé. E tá falando de Umbanda, mas o vídeo é de candomblé. E isso confunde muito a cabeça do leigo. Quando os fiéis chegam, os médiuns e sacerdotes já estão no local. Antes das incorporações das entidades, é feita uma espécie de defumação, com ervas sendo queimadas em um braseiro. Esse ato, que serve para purificar e passar boas energias, é acompanhado por canções. Depois, o sacerdote discute algum tema, que é a reflexão do dia, assim como acontece em várias outras religiões. Logo após, ocorre a oração da abertura, os cânticos ao orixá daquele dia e a apresentação do trabalho que será feito ali. Então é feita uma espécie de saudação a Exu. E nesse momento, todos viram em direção ao altar dessa entidade, que fica de fora do congá, e pedem sua proteção. Após isso, o sacerdote incorpora o orixá e comanda os trabalhos, conduzindo a incorporação dos médiuns. Não, o sacerdote não incorpora o orixá, não. Ele vai incorporar o guia-chefe da macumba, da umbanda dele ali. O orixá não vai incorporar, não, porque o orixá não incorpora na umbanda, não. Quando todos incorporam, eles, finalmente, fazem o atendimento ao público. No final é feito o canto que embala a desincorporação dos médiuns e, para finalizar, é feita uma oração. Existem também os despachos, que são feitos na encruzilhada. Esses despachos talvez sejam os que mais são chamados de macumba, principalmente pelo fato de serem as expressões mais visíveis. No caso aqui dessa foto não é um despacho, é uma magia. Uma não, 2, né? Você vê essas bolas aqui, uma magia, dá até pra ver o nomezinho lá dentro. Feito muito mal feito. E o outro um coração amarrado ali com uma fita amarela, que deve ser algum tipo de amarração ou submissão. O que fode é o adjar ali, né? O que... Vou nem explicar de novo, mas tá tudo bem. Dessas religiões. Contudo, um despacho na encruzilhada nada mais é do que uma oferenda para o orixá Exu. Não, despachos são as coisas geralmente de magia e rituais que nós vamos entregar aos polos naturais, como encruzilhada, mata, mar, praia, cemitério. Isso é um despacho, estamos despachando. O que é despachar? É deixar ir, é levar. Ah, despacha esse carro para mim lá para a prefeitura. Então eu vou deixar o carro ir, vou conduzir o carro até lá de forma correta. Isso que é falar de despacho, porque existe despachante, né? Essa mesma função, essa mesma condução, não é mandar embora, é levar, é conduzir. Fazer oferenda é uma coisa, fazer
entrega é outro. Quando a gente fala fazer da oferenda, vou levar uma oferenda para agradar Exu. Uma oferenda para agradar caboclo, oferenda para agradar o meu preto velho. Você vai fazer o quê? Uma entrega. Você vai entregar algo. É um presente. Entendeu? Quando algo assim é O que também chama de macumba. O tema é esse, macumba. feito, não quer dizer que a pessoa está fazendo algum ritual maligno, já que a ação serve apenas para pedir proteção. Não é verdade. Os pedidos são mútuos, né? A pessoa pode pedir o que ela quiser, isso não quer dizer que ela vai receber, mas as pessoas usam da nossa religião para fazer várias barbáries. A gente não pode passar pano nisso, mas o correto é fazer para agradar, somente se for oferenda, né? Mas se for um despacho de magia, aquela magia foi feita para alguma coisa, aquele feitiço foi feito para alguma coisa. Ninguém faz um feitiço para agradar um Exu, uma pombogira. Não faz. Mas, Ivan, por que essas oferendas sempre são colocadas em esquinas? As encruzilhadas, em muitas religiões de matriz africana, são consideradas a passagem entre dois mundos. Cara, olha que espada linda. É uma espada de cavalaria. Então quer dizer que essas oferendas nada têm a ver com fazer mal para alguém, como dizem por aí? Bom, tudo vai depender de quem fez a oferenda. Existem sim pessoas que fazem despachos para fazer o mal para outras pessoas. Aí, no caso aqui, é uma oferenda. O romã, as moedas, parece ser ou um Exu do reino da vaidade, um Exu cigano, Exu do ouro, alguma coisa assim, ou uma pombogira cigana, alguma coisa ligada a dinheiro, prosperidade. Novamente, o que quebra é o adijá, né? Tira o adijá que eu vou achar isso aqui a coisa mais linda do mundo. Só que o adijá pertence a outra religião, gente. Usa uma sineta de bronze. Vocês vão ver como vai mudar a energia. Mas nenhuma religião incentiva essa prática. Assim como existem pessoas ruins entre os católicos, evangélicos e espíritas. Também existem pessoas mal intencionadas nas religiões de matriz africana. Ué, tem pastor fazendo sorteio de rifa de uma arma. Tem pastor benzendo, abençoando armas para matar pessoas em nome de Jesus. Então sim, existem pessoas ruins em todas as religiões. Corretíssimo. E se uma pessoa mexer, ou melhor, chutar uma macumba, existe algum risco? Olha só, para começo de conversa, se você chutar uma macumba, como dizem por aí, você estará cometendo um crime. A lei de número 9.459, de 13 de maio de 1997, diz que isso é um crime de preconceito de raça ou de cor. O artigo... Ou seja, é um racismo religioso. É lei, é lei. Você pode chamar a polícia no ato do ocorrido. O primeiro dessa lei diz que haverá punição para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Tá vendo como é importante você entender isso? E a partir de agora, você nunca mais fazer um despacho, uma entrega sozinho. Vá pelo menos com mais 2 pessoas para que você tenha testemunhas caso aconteça alguma coisa. Você vai sozinho, vai ser sua palavra contra a da outra pessoa e a polícia nada vai poder fazer. Mas se tiver testemunhos, aí sim você vai ter forma de recorrer sobre isso. E não tenha pena. Se a pessoa ela chutou sua macumba, teve o preconceito ali com você no ato da sua profissão de fé, vai lá, chama a polícia mesmo, vai até o final, porque essa pessoa só vai aprender quando ela perder dinheiro, perder a sua liberdade. Aí ela vai aprender que existem leis nesse mundo. E eles ignoram até mesmo o ensinamento que o mestre deles ensinou, que é o quê? Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Né? Todo mundo quer ditar regras na vida do outro, mas na vida deles ninguém quer. Ver os próprios pecados ninguém quer, só o pecado do próximo. Então, use dessa lei a seu favor, mas também tem que ser esperto. Sendo assim,
A pessoa que induzir ou incitar esse tipo de discriminação ou preconceito poderá ter uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Isso aí, infelizmente, a gente sabe como funciona no Brasil, né? Nenhuma pena que seja menor do que 5 anos realmente vai ser caracterizado como uma pena real. Então, essa pessoa ela nunca vai ser presa de fato, porque, infelizmente, no Brasil ninguém fica preso por causa dessas leis, a não ser que a punição seja acima de 5 anos. Aí sim ela vai cumprir pena numa penitenciária. Mas isso não quer dizer que ela não vai sofrer por causa do que ela fez. Então vai sim até o final que essa pessoa vai aprender pela dor. Eu vou dar um exemplo claro de um crime que se enquadra nesta lei. Em 1995, o ex-bispo da Igreja Universal apareceu em um vídeo chutando uma imagem da padroeira do Brasil, se tornando um símbolo da intolerância religiosa. Até o próprio Edir Macedo condenou a ação. Em sua autobiografia, Mas ele condenou naquela época, que ele ainda era pequeno, né? Hoje em dia, ele não condena, não. Ele até fala coisa pior e faz coisa pior. Foi condenado diversas vezes e nunca pagou o que deve. Ou seja, o que é de César, ele não dá, não. Não dá nem o que é de Deus, imagina o que é de César. Mas naquela época, claro que ele falou contra, porque a igreja dele ainda pior, era menor. E os católicos sempre foram unidos, principalmente com os seus símbolos de fé. ele disse que esse foi o maior erro que sua igreja já cometeu. Então, se você chutar uma macumba, saiba que você está cometendo o mesmo crime que o pastor que chutou a imagem da padroeira do Brasil em 1995. Em 95, a Igreja Universal era muito pequena, muito fraca ainda. Hoje eles estão até dentro do Congresso Nacional, estão dentro do STF, o Supremo Tribunal Brasileiro. Você acha que Edir Macedo ia se pronunciar hoje em dia? Claro que não. Ele não pagou ainda as penas contra o candomblé, que ele sempre fala contra as religiões de matriz africana, e é o povo do candomblé que vai para cima dele processando. Já sofreu processo, já perdeu e até hoje não pagou nada. Na dica de nada. Então é lei no Brasil, existe a lei, mas não é cumprido. O negócio é, o cara chutou a santa em rede nacional, em horário nobre, foi transmitido para o Brasil inteiro, e o Brasil inteiro, principalmente naquela época, a sua maioria católico. Então, claro que ele se arrependeu. Isso ia atrapalhar muito os negócios dele, mas hoje em dia, ele se arrepender não, porque hoje Edir Macedo é elite. Em elite brasileira não se toca. Isso se chama intolerância religiosa. E como eu disse anteriormente, você pode ser preso por esse ato. Bom, vamos imaginar uma situação em que uma pessoa extremamente preconceituosa e intolerante encontra uma oferenda em uma encruzilhada e decide chutá-la. Existe algum risco? Vai por mim. Se você ver uma oferenda em algum lugar, siga o seu caminho. A oferenda preparada tem algum propósito e pode carregar uma energia forte o suficiente para também afetar a sua vida. Ai, isso foi hilário. Realmente, eu prefiro depositar mais energia na oferenda para quem chuta perder a perna com uma gangrena do que depender da polícia ou do judiciário para punir alguém no Brasil porque chutou minha macumba. Isso nunca vai acontecer. A lei existe, mas é só para inibir, mas de fato não funciona. Mas eu prefiro colocar a macumba ali, mesmo que seja uma coisa boa, coloca um pouquinho a mais de energia para dar uma gangrena nessa perna que chutou. Aí vai aprender a respeitar, porque o caso lá do rapaz da santa, da Nossa Senhora, aconteceu mais ou menos isso. A santa não perdoou não, tá? Vai ver a história do que aconteceu com o rapaz. Ao mesmo tempo que você evita mexer na oferenda, você também evita problemas em seu caminho. Eu falo isso porque os rituais geralmente carregam energias espirituais muito fortes, o que pode não só te prejudicar, como também afetar as pessoas ao seu redor. Pode ser que apareçam problemas em sua vida, deixando tudo mais complicado ainda. Você também pode experimentar um desequilíbrio de energia espiritual. Na verdade,
Esse é um dos principais riscos a serem considerados ao mexer em uma oferenda. Não, isso aí é o de menos. É o de menos. Uma vez eu estava indo para a escola, eu era criança. Aí no caminho da escola tinha um bolo de aniversário que foi entregue ali para os hereis, numa pracinha, com várias moedas. Eu, criança inocente, catei todas as moedas. Fui pra escola, fiz a festa. Isso na década de 90, 95. Você com R$ 5, você era Deus na escola. Você tinha condição de comprar muita coisa. E eu ostentei uns 3 dias ali as minhas moedinhas. Pois é, mas foram uma semana de braço dormente. O mesmo braço que eu usei pra pegar as moedinhas foi um braço que ficou dormente uma semana. E eu fiquei com medo. Aí depois eu lembrei, ai mesmo, eu mexi na macumba. Pois é, ainda bem que eu conhecia a macumbeira que fez a macumba e eu fui lá na casa dela. Eu não falei com ela, mas eu sentei no portão da casa dela, pedi desculpa pelo que eu fiz, que eu não imaginei que eu ia ser punido por causa daquilo, mas aconteceu tudo bem. Mas era de uma criança para uma criança. Eu creio que não foi um castigo ou algo assim, mas foi um alerta, né, para não pegar coisas aleatórias assim em qualquer coisa. Pra mim foi bom porque foi um bolo, foi moeda, tá, mas poderia ser uma coisa pior. Eu já despachei macumba de Exu Orixá com várias comidas, frutas, alimento, moeda, dinheiro, total, e as pessoas já comeram essas macumbas. Aí eu fico imaginando como essas pessoas são inocentes, porque se fosse uma pessoa maldosa, ela poderia colocar chumbinho na macumba. Poderia colocar um veneno naquela macumba, porque ela sabendo que as pessoas de rua vão comer. Olha que perigoso. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque você pode chutar também e ter uma bola de prego ali. Aquele alguidar pode ser feito de concreto e pintado para parecer ser de barro e ele ser fixado no chão e você quebrar o pé. E assim, maldade é que não falta para fazer. Já que isso acabará afetando toda a sua vida. De forma mais clara, se sua energia entrar em contato com algo que foi feito para outra pessoa, você pode se tornar o foco. E se isso acontecer, é sinal de mediunidade, porque você absorveu uma quantidade imensurável de energia, logo que aquela energia não foi destinada a você. Mas sim, pode acontecer o choque energético também, é um problema, mas é o menor dos problemas. É. Portanto, se uma oferenda foi feita com má intenção, você passará a ser a pessoa afetada. Você pode ainda ser alvo de um espírito obsessor. Já pensou? Já que as oferendas e rituais podem contar com o auxílio de entidades que não buscam o bem-estar das pessoas. Isso que ele fala é muito interessante, porque na Umbanda nós fazemos muita desobsessão. E existem certas desobsessões que o espírito ele pede por alguma coisa. Ele pede por uma comida, ele pede por uma bebida, ele pede por um objeto específico que deve ser entregue em algum lugar. Esses espíritos, geralmente, eles são muito rebeldes, eles não estão muito para papo. Então, a gente faz essa entrega para que ele livre a pessoa afetada da manipulação dele, vamos colocar assim. Aí eu vou lá e faço o despacho para esse espírito ruim livrar uma pessoa boa de suas garras. Aí você vai lá e chuta. Esse espírito rebelde vai fazer o quê? Ele vai sair de uma pessoa e ir para outra. A culpa não é da pessoa que colocou. A culpa foi sua que chutou. Ele vai te obsidiar. E olha, você pode ter certeza, tá? Que pastorzinho da Universal não tira quiumba, não. Eles só fazem teatro, tá? Na hora H, eles vão se cagar todinho. Como eu disse anteriormente, apesar das religiões de matriz. Só para reforçar, tem um vídeo do Edir Macedo que ele é enforcado pelo Exu Caveira, o Exu Omulu, alguma coisa assim. Joga aí, Edir Macedo enforcado por Exu. Quando ele vai enfrentar uma entidade de verdade, ele se lasca. Se não tivesse segurança ali, eu tenho certeza que ele teria morrido. Africana não incentivarem essa prática a pessoas que fazem preparos buscando algo negativo para o alvo. E com isso, juntam muita energia negativa à sua volta, atraindo espíritos obsessores.
Vale destacar também que se você mexer em uma macumba, as energias negativas que existirem no preparo irão ser direcionadas a você. É interessante isso aqui. Esse jeito que ele tá fazendo essa oferenda era é uma forma muito antiga de fazer oferenda, tá vendo? A toalhinha, as velas no ponto da toalha, era chamado de mesa. Ah, vou fazer uma mesa pro meu Exu, vou fazer uma mesa pro meu preto velho. Em cima dessa toalha colocava-se todos os elementos certinho. Ah, 7 copos, com 7 cachaça, com 7 cigarro, tal, tal. Da mesma forma. Muito interessante. Tirando o fato que ele tá de sapato aqui, o que é um desrespeito ao solo sagrado, o resto é muito bonitinho. Somente a sinetinha aqui na mão dele, bem coerente. Pô, parabéns. Caso isso aconteça, os caminhos na sua vida começarão a se fechar e tudo vai parecer mais difícil e complicado do que deveria ser. Para saber se você foi afetado ou não, é preciso ficar atento aos mínimos detalhes. Às vezes, no começo você não vai conseguir identificar o que está acontecendo. Só que aos poucos, os sinais vão ficando cada vez mais claros, que é a prova de que você está sendo o foco de uma macumba, mesmo que não tenha sido direcionada a você. Não foi direcionado a você, mas por causa da sua intolerância, da sua raiva, você foi lá e chutou e pegou pra você, né? Aí a culpa é da macumba, né? E acredite, se você chutar uma oferenda, não importa o que você faça, depois será muito difícil retornar as boas energias em sua vida. Ó, a palavra de Jesus diz o seguinte, que Jesus dá autoridade para os seus pisar em escorpiões e serpente. Você tá vendo nessa oferenda aqui algum escorpião ou alguma serpente? Não. Então a sua autoridade ao pisar nisso aqui não corresponde, porque Jesus respeita as coisas. Por onde ele passou, ele respeitou. Ele só não respeitou o comércio dentro da igreja. E isso é uma coisa que vocês toleram. A única coisa que Jesus não tolerou, vocês toleram. Mas a macumba aqui vocês não toleram. É muito foda isso. De forma resumida, chutar uma macumba, ou melhor, uma oferenda, não é algo aconselhável de se fazer, né? Como eu citei anteriormente, quem faz isso está cometendo um crime. Chutar oferendas feitas por qualquer religião é intolerância religiosa e crime. Eu aposto que os católicos não gostariam de ver alguém chutando a imagem de uma santa. Ou a hóstia. Ir lá, pegar a hóstia e chutar. Ninguém, que é um símbolo muito maior do que um santo. Ninguém ia gostar de pegar a Bíblia e tacar fogo. Ninguém ia gostar. E nem os evangélicos gostariam de ver alguém chutando a figura de Jesus. Da mesma forma, praticantes da Umbanda, Candomblé e de outras religiões não querem ver suas oferendas sendo chutadas. Ó, isso aqui, ó, é muito legal, ó. O pessoal do Candomblé já tá adotando isso já faz muito tempo e a Umbanda também, ó. O alguidar volta para casa, o que fica é só a folha. Isso aqui é maravilhoso. Além disso, elas envolvem muita energia espiritual, como eu disse. Portanto, mexer com elas é se envolver com essa energia. E precisa deixar claro que ao lidar com o mundo espiritual é sempre importante agir com muito respeito, evitando que toda a força em um ritual acabe sendo posta em sua vida. Então, quando você observar uma oferenda ou um ritual diferente da sua religião, simplesmente respeite e siga o seu caminho, pois assim nada acontecerá com você. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos, com certeza. Um grande abraço, fiquem com Deus. Falou Tchau. muito bem, falou muito bem. E a macumbinha dele ali. Ai, muito interessante, mas muito bom, gente. É isso aí mesmo. Aconteceu uma coisa comigo uma vez. Eu trabalhava no período da noite, então eu saía de madrugada da empresa e eu morava perto e ia de bicicleta. E um dia eu tropecei, eu caí assim, eu passei no meio de um monte de macumba.
Sim, a encruzilhada estava lotada de alguidares com sacrifício. Só que já estava ali, já fazia um tempo. Então choveu, encheu de água, aquilo ficou podre. E eu desci com tudo da bicicleta, assim, no barranco, onde estava isso. E eu caí, rolei em cima da macumba. E eu cheguei em casa fedendo a podre. E aquele uniforme teve que ser jogado fora. Eu desconjurei muito aquilo ali. Aquilo foi horrível. Então, assim, não coloca de qualquer forma a sua macumba, coloca da forma correta. Fora que era alguidares, é uma argila endurecida. Aquilo poderia ter cortado o meu corpo, poderia ter ter sofrido um acidente muito pior. E de madrugada sozinho, ninguém ia me socorrer, eu poderia ter morrido. Então, assim, não faça isso. Tempos depois, acho que foi até no mesmo ano, só que um período mais, um outro mês, eu conheci a autora daquela macumba. Era uma senhora de 98 anos, aí ela me contou, tadinha, que ela tava com 98 anos, ela não conseguia mais levar todo dia os despachos dos trabalhos, então ela acumulava lá no terreiro dela, e quando tinha alguma pessoa passando ali, ou uma oportunidade, ela pegava tudo e despachava de uma vez só. Então, assim, mas aí eu comentei com ela, coloca um pano, coloca alguma coisa assim, não deixa o alguidar, até porque o alguidar é caro também, né? Pra dar uma economia, não tem problema nenhum, mas deixa um pano, uma folha, alguma coisa assim. Mas serviu pra criar uma amizade, eu tenho amizade com ela até hoje, ela ainda é viva, uma senhora de tradição também, e muito legal. Mas de qualquer forma, pessoal, a macumba em si, ela é perigosa quando a gente coloca na natureza, e eu faço questão. Eu faço que tem uns truquezinhos ali que a gente faz. Faço questão, vai chutar? Leva uns 3 quiumba com você. Pode levar. Eu sei que não vai parar no meu terreiro mesmo. Se parar, também manda embora. Eu não tenho obrigação de fazer caridade por caridade, não. Eu também posso escolher a caridade que eu vou fazer. Não estou aqui para ganhar prêmio Nobel de caridade do ano e nem chegar lá em cima e ganhar coroa de ouro, não. Só quero fazer a minha função. E as pessoas têm que entender que existem consequências em seus atos. Porque eu que tenho que pensar nas consequências da minha macumba. Então a pessoa que é intolerante com a minha macumba, ela não tem que pensar nas consequências. E infelizmente a própria sabedoria bíblica já diz: ou é pela dor ou é pelo amor. E muitas vezes o amor é muito mais forte do que a dor que ensina. Que o amor que ensina, né? Então vai aprender com dor. Pode ser cruel, mas eu prefiro a crueldade e manter a minha vida, porque essas pessoas intolerantes, elas são capazes de tudo, do que eu ceder de amor, de paixão e acabar perdendo a minha vida ser ceifada. Só no ano passado foram aqui no Espírito Santo mortos 2 pais de santo, um a faca usada, tá? De madrugada, pensa a cena. E o outro cometeu suicídio por muitos motivos, mas um dos maiores motivos era que do lado da sua casa tinha um pastor que era extremamente intolerante de entrar no terreiro e tentar quebrar todas as coisas durante uma sessão. Então você imagina, então isso é real. Então se nós temos poder e força para isso, vamos usar sem problema nenhum. Porque a lei existe, mas ela não funciona para nós. Vai funcionar pro terreiro em Jardins, pro terreiro em Niterói, pro terreiro aqui na frente da praia. Pro terreiro de gente rica funciona maravilhosamente essa lei. Para terreiro de pobre, esquece. Tem que ser na base da macumba mesmo. Por isso que fala que o policial do macumbeiro é Exu. O juiz de macumbeiro é Exu. Então, coloca na mão certa, com a intenção certa que vai acontecer. E se não tiver que acontecer, se porventura a pessoa mexeu na macumba sem propósito negativo nenhum, só para limpar, por exemplo, que não vai acontecer nada, porque espírito é inteligente, ele não pune ninguém sem um juízo, primeiramente. Então, é a intenção da pessoa também. Então, por exemplo, o gari que vai limpar aquilo ali, ele não vai ser afetado por nada. Alguém que passa, por exemplo, eu tenho um costume de, quando eu vejo uma macumba assim, que já passou um tempinho, que eu vejo que a comida já sumiu, tal, e eu vejo que tem como tirar, eu vou lá e tiro. Se é para jogar fora, eu jogo fora numa lixeira, ou se é uma coisa que dá para reutilizar, reutiliza. Porque são objetos, uma vez que você já desligou a parte espiritual e energética, pode ser reutilizado. Então, assim, nós também fazemos esse trabalho. Então, mas é uma questão de intenção. Qual é a intenção? Então, coloca na mão certa
não, quando for uma oferenda, coloca na mão certa da entidade, para que a entidade conduza também a intolerância sobre aquilo ali de uma forma correta também. A entidade não é burra, ela vai saber conduzir da melhor forma possível, tá bom? Pessoal, se inscrevam no canal aí, deixa o like, mas se inscreva porque a gente precisa bater a meta de 10 mil inscritos, 10 mil macumbeiros unidos aqui. Então, ajude compartilhando com os seus macumbeiros amigos também para vir para cá, tá bom? Eu sou Gesley Alves, esse foi o React e vamos para a quinta parte, o quinto React sobre espiritualidade nos fatos desconhecidos. Até mais, tchau, tchau.